Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! Agora 10 horas e 5 minutos, iniciando nossa abertura do mercado, hoje um pouquinho mais tarde, com explicação, obviamente. A gente vai iniciando um pouquinho mais tarde por causa dessa volatilidade. Eu quero orientar vocês um pouco melhor do que se eu abrisse ali nas 9h30, que a gente estava com aquele cenário que ainda não estava definido, ligeiramente em queda e bababá. Agora que a gente abriu, agora sim a gente tem uma definição de que está completamente indefinido, entendeu? A gente tem nosso índice futuro 0,12 de baixa, o índice nosso do Ibov batendo 0,04 de alta. É uma semana bem, digamos, de definição que nós vamos ter. É uma semana que vai pedir muita atenção do investidor. Ficar bastante de olho nas informações que vão pipocar lá de fora. Óbvio que também a gente vai ter algumas coisas de sequência que podem influenciar positivamente, relativas aí a possível apresentação da reforma da Previdência, com questão de idade mínima de 62 anos para os homens e para as mulheres de 57. E isso aí tirou um pouco do humor, esperava-se 65 para homens e 62 para as mulheres, conforme o Temer tinha apresentado no ano passado. Então isso já deu uma minguadinha, mas dependendo dos cenários, de passa rápido ou não, enfim, pode de certa maneira auxiliar o nosso mercado, ou propriamente depois de termos subidos no boato, após as muitas promessas aí de Paulo Guedes, a gente pode cair no fato. Então, olho no lance, atenção, é uma semana relevante também lá fora pelas questões aí de definições do Brexit. Vamos ter aí a votação da proposta que foi feita no May, já botaram data, vai ser nessa semana, cai para a próxima, vai ser no dia 15 de janeiro, então é outro dado relevante que nós temos aí, fora esses, outras questões relativas aí a muro norte-americano. Bom dia, Júnior, bom dia, Cissa. A questão de muro norte-americano, o shutdown por lá, as conversas entre China e Estados Unidos, as commodities, bom dia, Perks. Então isso tudo pode fazer com que o mercado fique balançado, fique com a volatilidade mais alta até do que na semana passada, só para vocês terem uma ideia. Então, convém que vocês fiquem bastante atentos às informações que eu vou passar para vocês aqui, não só informações fundamentalistas, informações relativas a papel, questão de preço-alvo, questão de potencial de melhora, mas também as técnicas, ou seja, junte aquilo tudo que nós vamos falar aqui, para que você possa tomar a melhor decisão escutando mesmo e não deixando ver, mas eu gosto desse papel, esse papel já me deu tanta alegria, esquece isso, não é hora. Ou então esse papel caiu muito, rapaz, é uma oportunidade excepcional entrar ali agora, esquece isso. Não, esse papel subiu demais, agora que eu não entro, esquece também, porque questões de tendências de ativos podem se manter, né? Principalmente nesse cenário volátil. E agora, se estiver a mão contrária, se China e Estados Unidos não chegarem a um acordo, se a reforma da Previdência formal digerida pelo mercado, questões de cessão onerosa não rodarem, privatizações não forem tão rápido quanto se espera, a gente pode ter um cenário aí um pouco mais macabro, e aí quem tiver com ação na mão, literalmente quem ficar por último é a mulher do padre. Então, tem que ficar esperto para evitar esse cenário complicado que pode se desenhar, tá? Mas, óbvio, a gente mantém, principalmente se a gente subir, passar das máximas ali da semana passada, no Ibovespa, romper 92.700, a gente continua com fôlego para bater 23.700, buscar nos 95 mil pontos, temos esse potencial, mas aquela figura que eu falei para vocês ali no fechamento de indefinição que foi formada na sexta requer um pouquinho de cautela ainda, tá? Então, foco mais nas operações que podem surgir aí dentro do dia, foco em alguns swing trades, algumas coisas que podem surgir, alguns pontos que eu vou passar para vocês aqui no finalzinho. E se vocês quiserem alguns papéis para que eu olhe, eu passo à vontade aqui para vocês, beleza? Então vamos começar com o que é mais simples, né? Com o que é mais vapt-vupt. Vamos falar da nossa economia local aqui, falar do boletim Focus, que foi divulgado essa manhã pelo Banco Central, que são as projeções de alguns economistas que soltam, para que nós tenhamos aí uma noção de quantas anda a nossa economia, quanto ela poderá andar ou não, beleza? E aí, com isso, a gente teve o IPCA divulgado nesse relatório de 2018,
em 3,69, né? Obviamente não mexeram, mas para 2019 a gente teve aí para 4,01%, se manteve em comparação ao último relatório do Boletim Focus. Com relação a dólar, né, a gente teve 3,85 de 2018 e 3,80 para 2019, lembrando que ele fechou a 3,88. Falando de Selic, 6,5 de fechamento aí de 2018, que é o que a gente tem de taxa atualmente. Para 2019 é que entra aí fato relevante, a gente saiu de 7,13% de projeção da Selic para esse ano para 7 cravado, ou seja, estão esperando um aumento somente de 0,5% esse ano, menos ainda do que já se esperava. Renda fixa, então, não está ainda, óbvio, existem algumas oportunidades, algumas coisas, mas também não é nada, nenhuma Brastemp, é mais para salvaguardar o seu recurso, para evitar risco, ou um risco muito diminuto, do que quaisquer outra coisa, para cobrir uma inflação e mais alguma coisinha. Mas a gente tem essa projeção de somente 7% de taxa de juros, de probabilidade de aumento para esse ano, e aí conta mais com 2 aumentos de 0,25% nas projeções ao longo de 12 meses, beleza? Já para 2020 ainda se mantém o viés em 8% da taxa de juros. Entrando agora com relação ao PIB, o PIB 1,30 para 2018, 2019, de acordo com o Boletim Focus, saiu de 2,55 para 2,53, ou seja, estão projetando já ligeiramente um pouco abaixo também a questão do nosso PIB. Falando também, a gente tem algumas posses hoje, né? O presidente do Banco do Brasil, CEO, o presidente Castelo Branco da Petrobras, nomeando alguns diretores, vem mexendo com os ativos e falando aí de questões de papéis, principalmente comentando agora da Petrobras, papéis ligados a commodities. Vamos entrar nas commodities. As commodities, elas hoje estão rodando um clima mais ameno, mais tranquilo, feliz. O minério de ferro na Bolsa de Mercadorias da Alian, lá na China, o minério de ferro fechou em alta, uma alta boa, de 1,76% aos 515 yuans por tonelada. Então, um dado bacana aí para o minério, pode ajudar. A Vale no dia de hoje está 53,18 e 89 de alta, já dando uma engatadinha aí de leve nessa abertura. Falando de vergalhão de aço, mais 61 yuans, subiu 61 yuans ela na Bolsa de Mercadorias de Xangai, então o vergalhão de aço deu uma puxadinha, foi para 3.520 yuans por tonelada. Então, mais um dadozinho aí interessante, um dado bacana para as commodities, e pode ajudar também os ativos de siderurgia no dia de hoje. E aí já vê aí a Usiminas a 10,32, 2,07 de alta, dando uma corrida, justificando um pouco esse cenário. E também a questão de Estados Unidos e China, que podem entrar em um acordo, estão conversando. Não temos nenhuma notícia, amanhã pode sair ou hoje à noite pode pipocar alguma coisa. Então o pessoal está trabalhando também com esse viés de que haja um acordo e que seja positivo, até porque a China não está indo bem das pernas, mostrando desaceleração, cenário de contração, e Estados Unidos também não está lá nenhuma Brastemp, precisa substancialmente mostrar alguma coisa. E a gente ainda tem os problemas lá do shutdown, que os democratas conseguiram reverter aí na semana passada, com as movimentações para poder reabrir realmente, porque isso estava causando problemas. A gente tinha setores, funcionários públicos sem receber salários ou parados de trabalhar, isso estava afetando a economia, e aí alguns já olhavam como uma manobra do Trump para poder dar uma quebrada na economia norte-americana e não fosse aumentada a taxa de juros. Então, os democratas quebraram um pouco isso, mas o Trump continua insistindo nos seus 5,6 bi de dólares para construir o muro, manteve a ideia de que tem de ser em aço e não em concreto, e era até a questão que estava sendo discutida. Não, vamos ver se pelo menos sai do aço para o concreto, já baixa um pouco o valor. Ele não, ele reiterou, tá brigando, e vamos ver cena para os próximos capítulos. Isso não é bacana, mas concomitante aí essa questão, ele tá lá, o bate-papo rola entre China, Estados Unidos e Ásia, essa projeção de acerto. Ele até comentou de que vê com bons olhos, existe realmente essa possibilidade, as conversas estão sendo boas, e a China também se mostrando, digamos, com boa fé com relação a esse acordo. Tudo caminhando para que aconteça, então vamos ver se ocorre, mesmo que seja bom, porque essas duas economias entrando em recessão, aquilo que eu já venho batendo, não é bom para ninguém, para bolsa nenhuma no mundo inteiro.
Dando continuidade aqui à parte de commodities, a gente tem petróleo WTI referência nos Estados Unidos, 2,59% de alta, 49,20, enquanto o Brent referência na Inglaterra, 2,47 de alta, também 58 dólares e 47 centavos. Vão chegando cada vez mais próximos aí Brent da barra. Então isso é relevante, é importante, principalmente para a Petrobras. Vamos ficar de olho aí. O dólar nesse momento 3,70, 32, 0,33 de queda, enquanto o Bitcoin 5,17 de alta, 4 mil dólares, 103,30, rompendo a barreira de 4 mil dólares aí o Bitcoin. Ouro, 1.293 dólares e 25 centavos, 0,57 de alta. Nosso mercado nesse momento às 10 horas e 15, o Ibovespa vai recuperando um pouquinho mais, vai dando gás para cima, 0,32 de alta versus 0,15 no índice futuro, puxados aí propriamente pela Vale, correndo bem, dando aí um gás, e os bancos estão segurando um pouco a força e a Petrobras subindo 1%. Então é algo também para se acompanhar com carinho. Falando dos índices agora mundiais, como é que eles estão, o que pode influenciar positivo e negativamente, a gente tem aí os índices futuros norte-americanos, já começando o S&P 500, o índice futuro 0,09 de queda, já esteve mais, está reduzindo, por isso até a gente também saiu do cenário de queda que estava mais cedo para essa alta ali leve nesse início. O Dow 30 0,06 positivo, já dando uma demonstração de que pode haver uma recuperação após abrir o mercado por lá. Vamos ver. Tem dado econômico para sair, eu falo já já. E Nasdaq 0,28 de queda, também aí mostrando esse zigue-zague. Só para vocês terem uma ideia desse zigue-zague e o quanto que está sendo, digamos, a nossa bolsa correndo literalmente por fora e correndo forte. Na semana passada a gente teve 4,5 de alta do Ibovespa, eu comentei com vocês no fechamento, só que enquanto isso, só para ilustrar, o Dow 30 teve uma alta de 1,6%, o S&P 500 uma alta de 1,8% e Nasdaq uma alta de 2,5%. Então a gente está bem acima e essas altas dos mercados norte-americanos foram focadas na sexta-feira, que foi um belo dia de alta aí para os papéis, para os mercados norte-americanos, e foi o que salvou a semana, senão seria uma semana negativa. Então, a gente está correndo meio que de barbada aí forte na frente. Com relação a dado econômico para sair hoje, a gente tem um dado que é o ISM não manufaturado, o PMI, que vai aí praticamente questão de parte industrial, parte econômica norte-americana, e isso aí é um demonstrativo forte, como é que está, se está legal, se não está. E o dado saiu 1h da tarde, meia hora depois do mercado norte-americano abrir, e a previsão é de queda em comparação ao período anterior. O período anterior veio 60,7, a previsão é de que venha 59,6, então olho no lance, vamos ver o quanto que isso pode influenciar aí, dependendo de como esse dado vai sair. Falando dos mercados aqui agora europeus, e aí antes dos europeus vamos falar do S&P 500 VIX, né? Vamos entrar no índice do medo. O índice do medo está 5,14% de alta, 22,48 pontos, demonstrando, né, um pouco de receio ainda por parte dos investidores a se posicionarem nos mercados globais, e a gente aqui está dando uma andada, vamos botar assim, mais suave, um pouco destoando do cenário que está de um pouco mais de aversão a risco, óbvio, pelas questões nossas internas. Falando de Europa, o DAX na Alemanha 0,52 de queda, o FTSE 100 na Inglaterra 0,55 de baixa, CAC 40 da França também 0,55 de queda, e o Eurostoxx 50 menos 0,60 de queda, ele que, como eu sempre comento para vocês, é um conglomerado, é uma média das bolsas europeias que eu considero aqui. Falando de mercado asiático, o Nikkei 225 em fortíssima alta, 2,44%, devolvendo a queda de sexta-feira. Hang Seng Hong Kong 0,82% de alta. Xangai na China 0,72% de alta. E a China A50, outro índice da China, fechou em ligeira queda de 0,05%, dando essa demonstração desse samba, né? Essa movimentação que está deixando aí o mercado volátil, até o S&P 500 VIX fica nesse vai não vai dar nada. Algumas notícias aí relevantes a alguns ativos, que principalmente a galera acompanha bastante. A gente tem aí
A Gol, que divulgou alguns resultados prévios de tráfego, que teve uma queda de 0,5% na oferta doméstica e aumento de 3% na demanda. Então, nessa questão aí, nesse viés principalmente dessas informações que a gente tem para a Gol, o ativo vai segurando, né, ficando estável, 0,32 de baixa, não foi uma das melhores notícias. Ele abriu em baixa, recuperou um pouquinho de fôlego, agora está modorrendo, tentando se situar. Enquanto o Ibovespa 0,44 de alta, melhorando mais um pouco, às custas, digamos, de Vale 53,48 e Petrobras, que vai rompendo a barreira de R$ 25, 1,25 olho no lance para ela. E os em Minas 10,33 também engatando, Cielo 10,28 também mantendo a performance depois do rompimento de R$10, assim como os em Minas. Falando de outras informações de ativos, a gente tem aí Klabin e Suzano, com o Itaú, que reduziu as estimativas para os dois ativos, para incorporar algumas coisas mais conservadoras voltadas à parte de celulose. A Klabin estão esperando, por causa de demanda doméstica, ela é mais focada no mercado interno, com preço-alvo para R$ 21, eles consideram melhor do setor, enquanto a Suzano, o preço de 53, mas eles acham que ainda tem espaço para mais chicotada, para mais paulada em cima aí de Suzano, por causa do próprio preço da celulose no mundo, que está em tendência de queda, e vamos ver como é que isso vai se comportar. Agora sim, entrando no nosso campo aqui de ativos, vamos falar aqui de Ibovespa, vamos falar de alguns ativos. Se vocês quiserem aí, como eu falei, fiquem à vontade para colocar os papéis para eu dar uma olhada. A gente voltando aqui a 92.248, praticamente aí bem próximo da máxima do dia, que foi 92.278. A princípio, com cara de manter a pressão de alta. Agora o que a gente não pode, hipótese alguma, com o Ibovespa, é chegar a 92.700, 92.800, até 92.900, um pouco antes de 93 mil. Dá aquela intenção de que vai e depois desce e fecha aí próximo de 92 mil, próximo aí de 91.800, 91.900, que a gente monta uma figura de reversão que acaba se juntando com a de indefinição de sexta-feira e acaba tendo uma potencial pressão para a queda na terça-feira. Então, só para vocês monitorarem. Agora, se a gente passar de 92.700, engatar e fechar acima disso, ainda mantemos aí o patamar de alta, o potencial de 93.700 de chegarmos lá, buscar 94,5, 95.300, 95.200. Então, tem aí espaço para mais. A média de 8 cortou de baixo para cima a média de 20, demonstrando o potencial de alta que o nosso índice tem. Só que, óbvio, se a gente entrar em um cenário de queda pesada, voltar para a região de 89,5, pode ter isso aí um pouco balançado. Então, vamos lá com calma e com atenção. Só para vocês terem uma noção, a média de 20 períodos está em 87.700, está flat, enquanto a média de 8 em 88.800, está começando a dar uma guinada para cima. Então, bora ficar uma corrida para dar aquela descolada de novo, que senão a média de 8 vai chegar e vai começar a atrasar um pouquinho essa alta, podendo até chamar algum tipo de realização. Então, foco. Para cima são esses pontos, para baixo, suporte fica nessa região de 91.800, 91.500. Se perdermos aí essa região, vai chamar queda para 91.000, depois engrossa para 90.700 pontos, caindo até um cenário um pouco mais complicado para os 89,5, onde eu falei para vocês. E aí a gente vai ter provavelmente um momento de definição. Provavelmente a média de 8 vai se ajustar um pouco mais para cima, e aí a gente vai ver se realmente a gente vai continuar na alta ou se vai realizar e perder força. Onde teria um ponto importante de suporte seria nessa região de 87.800 pontos. Bom dia, meu amor, bem-vinda à nossa abertura do mercado. Também amo você, vê se está tudo certinho com nós, está todo mundo ouvindo direitinho, dá um feedback. Te amo, excelente semana. Então, esses são os cenários que nós temos aí para Ibovespa. Agora falando de alguns papéis, show de bola, meu amor, obrigado, amo você, excelente dia. Falando aí da própria Vale, 53,55, o ativo, ele abriu já com um gapzinho de alta em comparação ao fechamento do dia 4, que foi 52,19, o fechamento já abriu 52,87, muito em parte da questão do minério de ferro positivo,
o mercado chinês aí na esperança desse acordo com os Estados Unidos, e aí a gente abriu 5287, rolou para 5365, está 5355 nesse momento, e a gente chegou até o momento, fica ligeiramente em queda, 5278 em queda, que eu digo, em comparação ao preço de abertura, porque ficar abaixo até do preço de sexta, não ficamos mesmo até o momento. Então, acima dessa região, que é uma briga, né, 53, região de 53,80, depois ela rompeu os 53,15, ela pode ganhar fôlego para 54,30, 54,40, né, sempre reajustando os pontos para você ficar antenado, e depois disso ela pode ir a 55,60, depois até os 56,30. Campo de baixa, óbvio, perdeu a mínima de hoje, 52,78, a gente pode ver o ativo voltar para 52,34, 52,19, que foi o fechamento de sexta-feira, aí fecharia esse gapzinho formado na abertura, e aí após, se realmente perder até esse 52,17, 52,20, volta para 51,5 e aí vai brigar com o médio de 200 que está em 51,01, ok? Bom dia, Zilton, bem-vindo aí à nossa abertura, campeão. Seja bem-vindo com as informações aí para você saber a respeito do mercado. Gratidão pela sua participação, meu camarada. Então, são essas informações aí com relação a Vale 3. Petri 4, pra vocês ficarem antenados, Petri 4, ela abriu aí 24,85, abriu um pouquinho acima do fechamento de sexta-feira, 25,06 foi a máxima dela, a gente está colando na máxima nesse momento, e se realmente a gente fechasse nessa marcação, nessa pontuação, a gente teria aí um grande espaço, um fôlego bacana para a Petrobras para buscar 25,30, 25,50, até mesmo os 25,80, depois 26,30, tá? Porque com a queda de sexta, a formação de queda de sexta-feira, né? Porque ela fechou positiva, mas graficamente ela fechou abaixo do preço de abertura. Então, isso seria um belíssimo impulso para dar continuidade à alta de Petrobras. Vamos ver como é que isso vai se posicionar ao longo do dia, mas já digo que se a gente fechar nessa marcação, nesse preço que está agora, temos esse grande potencial aí de mais altas. Não pode azedar. Se azedar, for para baixo aí dos 24,70, né, perder a mínima 24,82, aí o caldo pode entornar um pouquinho e aí o negócio pode azedar e ficar feio. Outro ativo que a gente vai comentar, vamos falar de Cielo 3, o ativo que estava indo de vento em popa, só alegria, chegou a bater a máxima 10,44 nesse dia de hoje, e aí agora 10,21, mínima 10,18, a abertura foi a 10,26, fazendo nesse momento, se fechasse assim, era uma figura forte de reversão, muito forte mesmo, que podia levar o ativo para R$10, depois até aqueles 9,90, depois 9,76, 9,77, para depois buscar 9,60. Então, olho, porque se fechasse assim, seria uma grande probabilidade do ativo cair. Para cima, Márcio, eu entro comprando somente acima de 10,50. Aí você pode olhar com mais tranquilidade o ativo, podendo chegar primeiro 10,70, né, e depois a faixa de R$11. Combinado? Falando de outro ativo, vamos para a Uzi Minas também. O papel rompeu ali a barreira de R$10 e aí chegou no topo a 10,36 hoje e agora 10,26 com mínima 10,16. Márcio, e aí? Se fecha desse nível que está, a gente tem uma probabilidade pequena de reverter para a queda. Márcio, então quer dizer que a gente ainda tem potencial de alta? Sim, ainda temos. Compro agora, Márcio? Não. Compra acima de quê? De qual nível de preço? Pelo menos acima da máxima do dia de hoje. Para onde? Para 10,55, coisa bem curta. E aí, se conseguisse romper os 10,55, aí você pode olhar um pouquinho mais de carinho para a faixa de R$10,75, onde a gente vai ter aí uma pressão, porque é uma barreira aí no gráfico semanal. Nada muito gigante, mas é uma barreira no gráfico semanal que, se romper, leva a gente aí sim para a região de R$11,15, R$11,10. Então, olho no lance com relação às minas para alta. Para baixa, perdeu aí a mínima, os 10,16 de hoje, o ativo vai voltar em direção a R$10 e perdendo as 10 pratas, a gente vê ele voltando também para a região de R$9,85, R$9,77. Beleza, pessoal? Então, eram essas as informações para trazer para vocês. Muita gratidão pela sua participação.
tanto no ao vivo quanto no playback. Galera, eu agradeço muito a vocês. A gente se vê mais tarde no fechamento do mercado, trazendo aí as questões voltadas ao que rolou no dia de hoje, o que pode ter de projeção também para o amanhã. Combinado, galeraíssima? Meus amigos, minhas amigas, um excelente dia para vocês, bons trades, aproveitem aqui no Rio de Janeiro, tá um sol para cada um ainda, então cuidado, o calor tá forte, hidratem-se e fiquem tranquilos para terem um dia bacana ao longo do dia de hoje. Combinado, pessoal? Nos vemos mais tarde, então. Tudo de bom para vocês e tchau!